No vídeo de hoje, nós vamos explorar alguns conceitos a respeito de matrizes. Eu vou começar falando do básico, relembrando algumas operações básicas de matrizes. A gente vai entender o que acontece quando eu pego uma matriz e aplico ela a um vetor e qual a relação disso com as redes neurais. Embora esse vídeo seja mais focado para o papel das matrizes e vetores em redes neurais, ele pode ser generalizado para vários outros contextos. Fica aí e a gente já vai começar. Olá e sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui direto ao ponto. Eu vou fazer uma revisão básica de matrizes, mais ou menos o que a gente vê ali no ensino médio em geral. E mesmo que seja algo que vocês já conhecem, fica aí que eu acho que vai ser legal. Depois dessa revisão, a gente já vai ver as aplicações das matrizes em redes neurais. Bom, vamos começar aqui do que são matrizes. As matrizes podem ser divididas em linhas, igual aqui, nesse caso eu tenho duas, e também colunas. Nesse caso, eu também vou ter duas colunas. Então, a gente pode falar que essa matriz é uma matriz 2 por 2. O primeiro número é quantas linhas a minha matriz tem e o segundo número, quantas colunas minha matriz tem. Isso daqui vai ser muito importante na hora da gente fazer cálculos com redes neurais. Para fazer a conta certinho, a gente vai precisar entender a dimensão dessas matrizes. Então, essa matriz tem dimensão 2 por 2. Agora, vamos pegar essa matriz aqui, colocar ela aqui em cima e vamos somar com uma outra matriz. Então, essa matriz em verde. Para eu fazer soma de matrizes, eu preciso que ambas tenham as mesmas dimensões. Então, nesse caso, minhas duas matrizes são matrizes 2 por 2. Para fazer a soma, é só eu ir pegando termo a termo e somando. Então, 1 com 3 dá 4, 4 e 2 vai dar 6. Então, eu pego o termo que está na mesma linha e mesma coluna em ambas as matrizes. Com isso, eu formo uma outra matriz que vai ser da mesma dimensão das matrizes que eu acabei de somar. Aqui eu tinha duas matrizes 2 por 2 e eu continuo tendo uma outra matriz 2 por 2. Agora vamos para uma das partes mais importantes que a gente vai ter, que é o produto entre matrizes. Agora eu vou fazer a multiplicação. Vocês vão ver que eu já não coloquei as duas matrizes com a mesma dimensão. Eu tenho aqui uma matriz 2 por 2 do lado esquerdo e eu tenho uma matriz 2 por 1 do lado direito. Essa matriz em verde, a gente pode imaginar ela como sendo um vetor. Então vamos ver o que acontece quando eu multiplico essa matriz em rosa pelo vetor. E como é que eu faço isso? Eu vou ter que pegar linha a linha da matriz à esquerda. Então vou pegar a primeira linha, coloco aqui. E pego a primeira coluna da matriz à direita e coloco do lado. Nesse caso, minha matriz em verde só tem uma coluna. E como é que eu vou fazer o produto? Eu vou mais ou menos pegar termo a termo também. Só que agora eu vou pegar o primeiro termo, por exemplo, da matriz em verde e multiplicar pelo primeiro termo da matriz em rosa. Aí guardo esse número aqui. Aí pego o segundo termo da matriz em verde, o segundo termo da matriz em rosa. Multiplico, guardo aqui e somo os dois. Então 3 com 8 deu 11. Se minha matriz em verde ela tivesse mais colunas, eu ia continuar com a primeira linha da matriz em rosa e fazendo esse mesmo procedimento até eu usar todas as colunas da matriz em verde. E ia colocando os números ali lado a lado, né, do lado do 11, para construir minha matriz, que é o resultado do produto. Como a matriz em verde só tem uma coluna, agora eu vou ter que pegar a segunda linha da matriz em rosa e a única coluna que eu tenho da matriz em verde. E vou fazer a mesma coisa. Então pego o primeiro termo de uma, o primeiro termo da outra, multiplico, guardo esse resultado, pego o segundo termo, faço a mesma coisa, multiplico. Agora eu somo esses dois, e esse processo eu faria, como eu disse, até eu percorrer todas as linhas da matriz da esquerda e todas as colunas da matriz da direita. Como nesse caso eu já terminei, já usei todas as linhas e colunas, esse resultado que eu obtive, ele já é o vetor resultante do produto. Então, o produto da matriz em rosa pelo vetor ou matriz coluna em verde é esse vetor coluna que eu tenho aqui em laranja. O que vai ser de extrema importância para a gente, na hora de construir uma rede neural, é entender essas dimensões na hora de fazer esse produto. Vocês vão ver que eu tenho aqui em rosa uma matriz 2 por 2, em verde uma matriz 2 por 1 e o resultado foi uma matriz 2 por 1. Na hora de multiplicar, o que a gente viu? Que a gente pega a primeira linha
da matriz da esquerda e a coluna da matriz da direita. E eu tenho que ir multiplicando termo a termo. Isso quer dizer o quê? Que o número de linhas que eu tenho na matriz da esquerda tem que ser igual ao número de colunas que eu tenho na matriz da direita, porque eu pego as linhas de uma e a coluna da outra, e eu preciso ter o mesmo número de termos para fazer o produto. Então eu tenho que ter linhas e colunas iguais. A matriz resultante vai ter o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz, que é o que a gente vê aqui como resultado na laranja. Eu vou ter o número de linhas da matriz esquerda e o número de colunas da matriz da direita. A gente consegue meio que inferir isso porque para cada linha eu vou percorrendo todas as colunas, certo? Então eu vou usar da matriz da esquerda o número de linhas, que é o que eu vou varrendo, vou pegando linha por linha, e da segunda matriz, que é o que está à direita, eu vou pegar o número de colunas. Então eu vou percorrer todas as colunas. Então isso é o que a gente precisa guardar. Para eu fazer o produto de duas matrizes, eu preciso ter o número de linhas do que está à esquerda igual ao número de colunas do que está à direita, e a matriz resultante vai ser uma matriz que tem o número de linhas igual ao da matriz da esquerda, em rosa, e o número de colunas igual ao da direita, em verde. Agora vamos ver como que isso se dá quando eu pego uma matriz e aplico um vetor. Eu vou pegar essa matriz aqui em rosa, ali no canto superior esquerdo. Nesse plano que eu coloquei aqui na tela, eu vou pegar um vetor. Então esse vetor aqui é o vetor 1, 2, porque ele é 1 em x e 2 em y. Então eu vou colocar ali em verde vetor 1, 2. E vou fazer o produto desses vetores. O produto desses caras vai dar o vetor 2 menos 1. Esse produto é o que a gente acabou de fazer. Se eu pego esse vetor e coloco aqui no plano, vou desenhar ele aqui agora, em laranja, vocês vão ver que esse vetor laranja, ele é o mesmo do vetor verde, só que ele rodou. E nesse caso ele rodou 90 graus no sentido horário. Isso significa o quê? Que eu pegar essa matriz que eu coloquei na tela, multiplicar por um vetor, que seria eu aplicar a matriz ao vetor. A matriz vai fazer o quê? Ela vai rodar o vetor. Nesse caso, o módulo do vetor, quer dizer, o tamanho do vetor não mudou, ele só rodou. A gente pode fazer um paralelo com função. Lembra que a função, ela pegava um número e modelava ele. Então, eu podia pegar, por exemplo, uma equação de reta, que é um conjunto de números que formam uma reta, passo pela função e sai, por exemplo, a sigmoide. Então, eu estou alterando esses números. Aqui, no caso, as matrizes elas vão alterar os vetores. Essa matriz que eu coloquei é uma matriz de rotação. Então, ela roda o vetor em 90 graus no sentido horário. Agora, vamos imaginar o seguinte. Eu vou pegar uma outra matriz aqui. Vou colocar ali em cima, então, agora essa outra matriz. E o mesmo vetor em verde. Se eu pegar essa matriz e aplicar no vetor, eu vou ter esse vetor em laranja. Agora eu pego esse vetor em laranja e desenho aqui na tela, e vocês vão ver que o efeito de aplicar essa nova matriz no mesmo vetor é bem diferente. Eu rodei um pouco o vetor no sentido horário, bem pouquinho, e eu aumentei o tamanho do vetor. Então, essa matriz em rosa, ela rodou um pouco o meu vetor e fez uma escala nele. Eu estou mostrando isso por quê? Porque a gente vai ver que diferentes matrizes vão ter diferentes efeitos nos vetores. E eu já vou fazer um paralelo com redes neurais para a gente entender isso daqui melhor. Como última demonstração aqui, eu acabei de falar que diferentes matrizes vão ter um efeito diferente nos vetores, certo? Só que o contrário também é verdade. Se eu pegar a mesma matriz e mudar o vetor, o efeito que ela tem também é diferente, não é o mesmo. Então vamos ver isso. Eu vou pegar aqui a mesma matriz que eu acabei de usar e eu vou pegar um vetor diferente. Aqui eu peguei o vetor 1, 1. Se eu pegar essa matriz e aplicar no vetor 1, 1, o resultado vai ser esse vetor em laranja, que é o 3, 3. Desenhando ele aqui, vocês vão ver que esse vetor ele não rodou. Esse vetor, ele simplesmente aumentou de tamanho, ele mudou a escala. Então é a mesma matriz aplicada num vetor diferente que teve um efeito diferente. Nesse caso ela não rodou, ela só escalou. Esse tipo de vetor, no caso o vetor em verde ali, a gente chama ele de autovetor. Então, se você já fez algum curso de exatas ensino superior, provavelmente em álgebra linear você deve ter visto alguma coisa do tipo, ou geometria analítica. O vetor em verde, então, a gente fala que ele é um autovetor da matriz em rosa. E ele tem um alto valor, que nesse caso é 3. Se vocês olharem, eu escalei cada componente em 3 unidades. O vetor em verde ele é 1, 1 e o laranja é 3, 3. Isso quer dizer que para cada dimensão eu multipliquei ela por 3.
Isso é interessante, né? Porque se a gente imagina que aonde o vetor aponta é um estado do vetor, vamos falar desse jeito, é um estado desse vetor, esses autovetores, eles não têm o estado deles alterado. Eles têm o módulo deles alterado. A gente pode pensar, por exemplo, que esse vetor simboliza a velocidade de um carro. No caso das matrizes que a gente usou antes, é como se o carro estivesse mudando de direção, né? Quando eu rodo o vetor, ele está apontando para um lugar diferente. Então eu posso ter o carro simplesmente mudando de direção e lá, se eu estiver olhando o velocímetro, a velocidade é a mesma, então é aquele primeiro caso em que eu rodo. Eu posso ter o carro mudando de direção e acelerando, e nesse caso eu mudo a direção e aumento a velocidade. E eu poderia ter esse caso aqui, que o carro ele está andando numa reta e ele só está alterando a velocidade dele, mas não a direção na qual ele anda. Esse tipo de aplicação vai servir para muita coisa, não só para redes neurais. Mas agora vamos para um exemplo em redes neurais. Essa segunda parte eu vou fazer na mão mesmo, porque eu acho que vai ficar mais fácil de eu explicando. Então, vamos lá. Mas antes disso, se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de apoiar o trabalho que está sendo feito aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu estou sempre trazendo conteúdo aqui para o canal. E você já sabe, se ativar o sininho, você vai ficar sabendo rapidinho quando sair vídeo novo aqui. Então agora sim, vamos para lá. Vamos lá então. Esse exemplo que eu vou dar, então eu vou desenhar aqui rapidinho, vão ser 2 neurônios na entrada e 3 neurônios na camada escondida. Os neurônios da entrada eu vou chamar de X, então aqui eu vou ter X1 e X2. Que é a primeira entrada e a segunda entrada. Na camada escondida, a gente sabe que vai vir aquele somatório dos pesos e baias. Aqui eu vou chamar então de Z1, Z2, Z3. Cada entrada vai enviar a informação para um neurônio. Então eu vou ter do X1 para o Z1, depois eu também tenho do X1 para o Z2 e do X1 para o Z3. Essas conexões, como a gente sabe, são os pesos. Para ficar mais organizado, esses pesos aqui, eu vou dar o nome deles com o seguinte padrão. O primeiro aqui em cima, como ele sai do X1 e vai para o Z1, eu vou chamar ele de W11. Acho que está muito fino, né? Deixa eu aumentar. W11. Sai do 1 e vai para o 1. Aqui, o segundo, como sai do 1 e vai para o 2, eu vou chamar ele de W12, tá bom? O primeiro número é da onde ele sai, o segundo número é para onde ele vai. E o terceiro, W13. E eu faço a mesma coisa para a segunda entrada. Aqui talvez fique muita coisa na tela, mas eu vou seguir o mesmo raciocínio. Nessa linha de baixo, por exemplo, eu saio da entrada 2 e vou para o neurônio 3. Então é W23. Aqui, W22 e W21, tá bom? A gente sabe que para cada neurônio eu tenho um bias envolvido. Então aqui eu vou ter um B1, aqui eu vou ter um B2 e aqui eu vou ter um B3. Se eu quiser escrever a expressão para Z1, Z2, Z3, como é que eu faço isso? Vamos pegar o que está entrando aqui no Z1. Essa ideia da equação da reta e do que entra nesses neurônios a gente viu lá no começo de redes neurais, quando a gente falou de perceptron. Então tem vídeo aqui no canal falando do perceptron, caso essa parte esteja um pouquinho confusa para você, tá bom? Mas a ideia é, vamos olhar para o Z1. Nele eu vou ter W11 que multiplica X1, é a entrada em verde, e eu vou ter W21 que multiplica X2. Depois eu somo isso com um bias, que no caso é o B1, e isso daqui é o Z1. Agora eu faço a mesma coisa para os outros neurônios aqui do meio. Se eu quero o Z2, então vai ser W12X1 mais W22X2 mais B2 igual a Z2. E a mesma coisa para o terceiro. Então é 13X1, 23X2 mais B3 igual a Z3. O que a gente tem aqui é um conjunto de equações. E agora o que a gente quer fazer é escrever esse conjunto de equações na forma de matrizes. Como é que a gente vai fazer isso? Se a gente reparar aqui nesse conjunto de equações, tentar pensar isso em questão de colunas e linhas, a gente vai ver que nas colunas, olha, aqui eu tenho X1 e aqui eu tenho X2, em todas as colunas, e aqui eu tenho os Bs.
certo? Então vamos tentar escrever isso da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui, ó, x1 e x2. Isso daqui é um vetor linha. Eu tenho só uma linha e tenho duas colunas. Então, como se fosse uma matriz de uma linha e duas colunas. Agora eu vou tentar escrever uma matriz aqui, que a hora que eu fizer a multiplicação, eu vou ter esses termos de x e w. Aí vamos lembrar que a gente multiplica as linhas do que está para a esquerda, então no caso x1 e x2, pelas colunas do que estão à direita. Então a coluna dessa matriz, para dar o que está ali em cima, ela tem que ser W11, W21. Porque daí eu multiplico x1, W11 mais x2, W21. É o que a gente tem na primeira linha aqui das equações de cima. Para escrever a segunda linha vai ser o mesmo procedimento. Eu vou ter o que multiplica o x1 é o W12 e o que multiplica o x2 é o W22. E para a última linha, W13, W23. Se eu fizer esse produto dessas duas matrizes que eu estou escrevendo, eu vou ter exatamente isso daqui, essa parte aqui, tirando os b's. Vamos dar um pouquinho mais de espaço? Agora que a gente precisa começar a pensar nas dimensões dessas matrizes e planejar isso aqui direitinho, porque eu preciso somar com os b's. Mas lembram que para a soma eu preciso ter matrizes de mesmas dimensões? Esse produto vai dar uma matriz de qual dimensão? Então eu preciso saber isso de antemão. Essa primeira matriz aqui, como eu falei, ela tem dimensão uma linha por... Aqui já, ao invés de colocar os números, eu vou colocar o que elas simbolizam. X aqui para mim são as entradas, certo? Então ela vai ter uma dimensão de uma linha por o número de entradas que eu tiver no meu banco de dados. Então vai ser 1 por inputs. Vou chamar de inputs, tá? Vou deixando em inglês aqui, eu acho que é mais fácil para a gente acostumar, mas inputs são entradas. A segunda matriz, ela vai ter duas linhas. Então o número de linhas dela é o número de inputs. Isso daqui a gente já sabia, né? Para poder fazer a multiplicação certinho. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, nesse caso aqui eu tenho, ó, duas linhas, que é o mesmo número de inputs. E o número de colunas é o número de neurônios que eu tenho na camada escondida, que no caso eu vou chamar de hidden. Então, se eu fizer o produto disso daqui, qual que é o resultado? Tá vendo por que que é importante a gente saber essa parte de dimensões? Na hora de fazer rede neural, a gente precisa construir isso, se a gente for fazer isso daqui na mão, né? O resultado disso daqui vai ser uma matriz com uma linha, que é o que está aqui, e o número de colunas é o número que eu tiver de hidden. Agora, na hora de fazer a soma, eu sei que o meu B tem que ter uma linha só, e o número de colunas vai ser o número de neurônios que eu tenho na camada escondida, então eu vou ter B1, B2, B3. E esse vetor é um vetor linha, onde eu tenho uma linha e a dimensão de colunas é igual à dimensão de neurônios que eu tenho na camada escondida. Tudo certo? E para eu terminar de escrever essa equação, eu tenho que fazer isso igual a Z1, Z2, Z3. E como a gente está somando e essas coisas tem que ter as mesmas dimensões, né, para bater, eu já sei que esses Z's, eles vão ser um vetor do mesmo modo que está o B aqui, né, porque daí eu vou fazer um a um a comparação. Vamos ver se eu consigo puxar um pouquinho para o lado. Vou ter que dar uma espremidinha aqui, mas isso daqui vai ser igual a Z1, Z2, Z3. E vai ter a mesma dimensão, que é 1 por hidden. Isso daqui é importante porque quando a gente for construir uma rede neural com vários neurônios na entrada, vários neurônios na camada escondida, e aqui a gente nem chegou na saída ainda, a gente vai ter que saber fazer esses produtos e saber a dimensão que essas coisas aqui têm, tá bom? No canal até o momento a gente tinha visto coisas que tinham uma só dimensão para ficar mais fácil da gente entender, tentar não deixar tão abstrato assim igual tá agora, mas eu acho que nesse ponto a gente já consegue trabalhar com coisas assim um pouquinho mais complexas. E se a gente lembrar, qual que seria o passo agora? Seria passar esses z's, que são as equações da reta, que são os somatórios, por uma função de ativação. Aí quando a gente aplica a função de ativação, ele vai aplicar a função para cada um desses números aqui, que são os z's. E eu vou ter um vetor que vai passar para frente com essa mesma dimensão. E se depois dessa camada escondida, eu tiver uma outra camada escondida? Bom, aí a gente pode imaginar que a camada escondida que a gente acabou de calcular é como se fossem as entradas para a próxima camada. E o raciocínio vai ser o mesmo até a gente chegar no fim da rede. Tudo bem? Agora, esse é o único jeito que a gente consegue escrever aquela equação em forma de matrizes? Não.
a gente pode escrever isso daqui de um jeito diferente também. Eu vou copiar o que a gente tem até agora e vamos começar a ver isso de um jeito um pouquinho diferente. A gente poderia ver isso de um outro modo também. Então, eu poderia pensar que na esquerda, ao invés de eu ter uma matriz com as entradas, que é o X, eu tenho uma matriz com os Ws. Então, vamos olhar ali para a primeira linha. Como é que eu ia construir isso? Deixa eu colocar mais para o lado. Na primeira linha, eu tenho W11 e W21. Então, eu posso pensar que esses caras aqui vão multiplicar x1 e x2. Para eu obter o que tem ali em cima, como é que ia ter que ser essa multiplicação? Na matriz da esquerda eu peguei o W11 e 21 que estão na linha. Como eu vou multiplicar por colunas, então x1 e x2 tem que estar numa coluna. Eu vou precisar colocar aqui então x1 e x2. Se eu faço a multiplicação, eu tenho justamente o que está ali em cima, essa parte antes do B. E depois eu sigo o mesmo raciocínio. Para a segunda linha é W12, W22. Vai multiplicar x1 e x2 aqui do mesmo jeito, isso daqui vai ficar fixo. E W13, W23. A diferença é que agora a dimensão das minhas matrizes mudaram. Na primeira matriz, eu vou ter o número de linhas igual ao número de neurônios que eu tenho na camada escondida e o número de colunas é igual ao número de entradas. Nessa matriz, que é um vetor coluna, eu tenho o número de linhas igual ao número de entradas e o número de colunas igual a 1. Isso daqui vai me dar como resultado uma matriz que tem o número de linhas igual ao número de neurônios na camada escondida e apenas uma coluna. Então, se eu for somar o B aqui agora, eu tenho que escrever assim, ó, B1, B2, B3. Eu escrevi de um modo diferente, mas o resultado é o mesmo. A diferença vai ser, na hora de eu escrever a minha rede neural, eu tenho que ver como é que as minhas entradas estão vindo, porque geralmente as minhas entradas elas vão vir num vetor em que o número de linhas vai ser o número de observações que eu tenho e o número de colunas é o número que eu tenho de entradas. Então, se na minha entrada eu tenho x1 e x2 desse jeito aqui, como um vetor linha, para eu escrever do jeito que eu preciso aqui do lado, eu tenho que transpor esse vetor. Transpor esse vetor é o que? É transformar linhas em colunas. Então, eu vou pegar a linha e vou transformar ela em coluna. Eu posso usar qualquer um dos dois modos. O modo que eu usei anteriormente ou o que eu usei agora. Tanto faz. Eu só tenho que ser consistente para esse produto de matrizes poder acontecer. Tá bom? Então, isso aqui é só um detalhe, mas eu poderia escrever de modos diferentes. Em vídeos futuros do canal, eu pretendo fazer um vídeo em que a gente construa uma rede neural do zero, utilizando vários neurônios na camada escondida, com várias entradas, mais de uma saída. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa entender essa parte de matrizes, tá bom? É isso pelo vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou um pouquinho abstrato, tenta ver de novo para ver se dá para entender. E se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai conversando. Como sempre, se você gostou, não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e assim poder ficar por dentro dos próximos vídeos que vão saindo. Um abraço para todo mundo e até a próxima!